Amados irmãos, nós queremos dar continuidade às nossas meditações a respeito dos milagres de Jesus. E a mensagem de hoje é sobre a purificação de um leproso. Já falamos aqui sobre outros eventos parecidos quando Jesus cura leprosos. E hoje nós queremos falar sobre esse episódio, essa passagem que se encontra aqui no Evangelho de Marcos, no primeiro capítulo, no versos 40 a 45. Olhando, amados irmãos, para esse milagre, nós encontramos aqui uma das passagens mais tocantes entre os milagres de Jesus. Um texto que, de uma certa forma, nós podemos dizer que aponta para nós, aponta para a nossa vida. Porque observe, meus amados, esse texto ele mostra a extrema miséria que o ser humano pode chegar. Aqui nós vemos uma situação muito dolorosa. Imagine você, um homem que vive lá na Galileia, ali no período do primeiro século, vive tranquilamente, de uma hora para outra ele começa a sentir algumas coisas em seu corpo, a sua pele. Ele então, seguindo a lei, seguindo as normas daquele tempo, ele vai ao sacerdote. O sacerdote analisa, avalia e diz: você está leproso. Que situação difícil, desesperadora. Aquele homem então retorna triste, derrotado, porque ele sabe que a sua vida acabou. Ele agora está condenado a viver longe da sociedade, longe da sua família, longe do convívio, e vai morrer dolorosamente e lentamente. Essa é a situação daquele homem. Ao mesmo tempo, amados, depois que ele está naquela situação, e nós não sabemos quanto tempo, mas ele já estava naquela situação há algum tempo. Aquele homem então fica sabendo que Jesus estava passando, e ele sabe que aquela é uma chama de esperança, é uma luz no fim do túnel. Então ele rompe com todas as regras e normas vigentes do seu tempo, e ele vai ao encontro de Jesus. Esse texto, irmãos, nos mostra a compaixão de Jesus por nós. A atitude natural de qualquer judeu daquele tempo seria escorraçar aquele homem e expulsá-lo, na melhor das hipóteses. A atitude natural de um judeu daquele tempo seria levar aquele homem para ser apedrejado, seria começar a jogar pedras nele e apedrejá-lo, porque como leproso ele não podia se infiltrar no meio da sociedade. Mas Jesus, movido de compaixão, e como nos diz a Escritura, irmãos, eterna compaixão, uma santa compaixão, um amor eterno, Jesus, ele não só não expulsa aquele homem, mas Jesus
toca naquele homem, curando a sua enfermidade. Quando eu disse que esse texto ele aponta para nós, é porque ele aponta para essas duas situações. Por um lado, irmãos, nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. A Escritura nos ensina que o pecado ele corrompeu completamente tudo o que era bom no ser humano. O ser humano ele encontra-se completamente corrompido, depravado, longe de Deus, morrendo a cada dia. É claro que ele já está morto em seus delitos e pecados, e nós, quando falamos morrendo a cada dia, no sentido de que a cada dia ele está cavando mais a sua cova, a cada dia a sua situação se agrava, porque o homem natural ele continua morto em seus delitos e pecados, e como diz a Escritura, o que é imundo torna-se ainda mais imundo, o que é sujo se suja ainda mais. E da mesma forma, irmãos, que Jesus teve compaixão daquele leproso, Ele teve compaixão de mim, Ele teve compaixão de você, quando ninguém poderia fazer nada por nós, quando ninguém podia ajudar na nossa salvação, porque o homem não pode fazer isso, ninguém pode salvar ninguém, só Jesus pode fazer isso. E observe, irmãos, quando nós estávamos irremediavelmente perdidos, leprosos, imundos, Jesus tocou em nós, nos curando da nossa doença mortal e nos salvou. Movido por sua compaixão, por seu amor eterno, por seu amor imenso, Ele nos salvou, nos purificou e nos deu uma nova vida, assim como aquele leproso recebeu uma nova vida. Mas eu quero, amados irmãos, avaliar algumas coisas nesse texto. Aqui, meus irmãos, nós encontramos Jesus percorrendo as cidades, pregando o Evangelho. Perdão, meus irmãos. Jesus percorrendo as cidades, pregando o Evangelho, aparece um homem leproso. Esse milagre ele foi relatado por Mateus e Lucas também. Lucas relata no capítulo 5, no verso 12, Lucas diz que aquele homem estava coberto de lepra, o mal já estava bem avançado. Nós já conhecemos os males da lepra, mas é sempre bom nós nos lembrarmos. Um leproso, especialmente nos tempos bíblicos, é alguém que está se deteriorando, com a pele se descascando e apodrecendo. Havia muitos tipos de lepra naquela época, mas a lepra era algo que inevitavelmente terminava com a morte lenta e dolorosa do leproso. A lepra descrita nesse texto aqui, meus irmãos, ela traz a ideia de algo, uma doença traiçoeira, repulsiva, lenta, dolorosa, grave, mas algo incurável. O leproso era considerado um morto-vivo, um trapo humano. A cura da lepra era considerada como que uma ressurreição, era algo praticamente impossível, e os judeus acreditavam que somente Deus podia curar um leproso. Assim como eles acreditavam, e de fato é verdade, somente Deus podia ressuscitar um morto. Da mesma forma, somente Deus podia curar um leproso. Podemos dizer, amados irmãos, que naqueles tempos
A lepra era a doença mais temida do mundo, da humanidade, a mais sofrida, a que tinha consequências mais graves. E observe, já naqueles tempos, os rabinos acreditavam que a lepra era o símbolo da ira de Deus contra o pecado dos humanos. Os rabinos consideravam a lepra como um castigo de Deus para um pecador. E nós temos exemplo disso no Antigo Testamento. Miriam foi ferida de lepra por causa da rebelião contra Moisés. Geazi, aquele jovem auxiliar do profeta Eliseu, ele foi ferido de lepra porque ele mentiu. Um dos reis de Israel, por causa do seu orgulho, foi ferido de lepra, o rei Uzias. Era um mal tremendo. Mas observe, meus amados, que a lepra, ela tem um significado também muito importante na Bíblia. A lepra, ela é considerada, ela é comparada ao pecado. O pecado que atinge toda a humanidade. Toda a humanidade. Observe que há muitas similaridades e eu vou traçar algumas delas aqui. A lepra, meus amados, era uma doença que não ficava somente na superfície da pele, ela era profunda, ela se aprofundava, ela deteriorava a carne e chegava até nos ossos. E com o passar do tempo, o leproso ele ia se autodeteriorando. As partes mais frágeis do corpo começavam a cair, suas orelhas, seu nariz, seus lábios, seus dedos. Ele ia se deteriorando aos poucos, porque é uma doença que se aprofunda. É uma doença que vai aprofundando e matando, deteriorando. O pecado, amados irmãos, é algo profundo. O pecado é algo que está dentro do ser humano e ele atinge o mais profundo do ser humano. Ele atinge os nossos pensamentos, as nossas palavras, os nossos atos, os nossos desejos. Ele atinge a nossa consciência. O pecado atinge a nossa alma. Ele vai no mais profundo do ser humano. E assim como a lepra, meus amados, o pecado separa. A Escritura diz que o nosso pecado ele faz separação entre nós e o nosso Deus. A lepra ela separava o homem, o leproso, da família, da religião. Ele não podia mais frequentar a sinagoga, não podia mais frequentar o templo. Separava o leproso da sociedade. Ele não podia mais frequentar a sociedade. Havia os leprosários, havia as comunidades, as aldeias que eram específicas, locais onde os leprosos iam para ali morrerem. Eles iam e um cuidava do outro até que fosse morrendo. Assim como o pecado que separa o homem de Deus. O pecado nos separa de tudo. O pecado nos separa do nosso próximo. O pecado nos separa, meus amados irmãos, até de nós mesmos. Quanta gente que está em crise existencial porque não consegue se libertar dos seus pecados. Então o pecado ele nos separa de Deus, ele nos separa dos homens, porque ele nos coloca em inimizade uns com os outros, e ele nos separa até mesmo de nós mesmos. E observe, amados, que assim como a lepra, o pecado ele nos torna insensíveis. A lepra ela insensibilizava o homem. Ele não percebia, ele perdia a sensibilidade, ele não sentia dor,
no início. Quando ele percebia que estava leproso, já era tarde. O pecado faz isso conosco. Ele nos insensibiliza. Ele nos anestesia, calcifica o nosso coração. Ele cauteriza a nossa mente. E a Bíblia fala sobre isso. Há muitos que ficam com a mente cauterizada no sentido de que não percebem, não se apercebem. Tem muita gente que não sente o próprio pecado, não percebe e acha que está tudo bem, porque o pecado ele faz isso, ele anestesia, ele insensibiliza. E assim ele vai degenerando, assim como a lepra faz, ela vai degenerando o corpo, o pecado, ele vai degenerando cada vez mais a alma. Ele vai matando. Portanto, amados, o pecado mata. E a Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte. O pecado é o pior de todos os males, inclusive é um mal que continua até hoje e continuará até o dia em que Jesus colocar um ponto final nessa história. Esse mal vai continuar, mas ele é pior do que a lepra. O pecado é o pior de todos os males. Sabe por quê, meus amados? Porque a lepra, aquela doença que era tão temida no tempo de Jesus, ela só podia destruir o corpo, mas o pecado ele destrói o corpo e a alma. A lepra, ela não podia separar o homem de Deus, ela separava o homem da prática da religião, da religiosidade, mas ela não podia separar o homem de Deus. Um homem que fosse temente a Deus, ainda que se tornasse leproso, ele podia continuar temente a Deus. Mas o pecado, a primeira coisa que ele faz é nos afastar do nosso Deus. Ele nos separa de Deus. E ele nos separa de Deus. E se não houver arrependimento, essa separação é para a eternidade. Não é só agora. Muitos não percebem, mas estão separados de Deus. E precisam de arrependimento, precisam se voltar para Deus. No entanto, se não houver arrependimento, essa separação é para a eternidade. E não há tragédia maior na vida de um ser humano do que morrer sem Deus, do que morrer sem Cristo. A Bíblia diz que não adianta nada ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Aquele que não se reconcilia com Deus, ele já está perdido. A Bíblia nos diz que quem não crê em Cristo já está condenado. E essa, meus amados, é a maior tragédia que pode atingir um ser humano. Agora observe, meus amados, vamos dar uma olhada no texto. Nos diz o texto que se aproximou de Jesus um leproso. Aquele homem, ele demonstra determinação. Ele se aproxima de Jesus rogando-lhe de joelhos. Aquele homem teve que vencer muitas barreiras. Aquele homem teve que vencer o desprezo das pessoas e a proibição de se infiltrar no meio da sociedade, porque ele teve que fazer isso. Jesus estava rodeado de pessoas e aquele homem teve que entrar no meio do povo, no meio da população, e ele correu um grande perigo. Ele podia ser apedrejado, ele podia ser rechaçado, ele podia ser impedido de várias formas. Mas ele se aproximou de Jesus. Ele levou a Jesus a sua causa, porque ele compreendeu que somente Jesus poderia dar um jeito na sua situação.
Esse leproso, ele não se escondeu, ele correu na direção de Jesus. E é o que o ser humano precisa fazer. Não corra de Deus, corra para Deus. Não corra para longe, mas corra para perto de Deus. Ele convida: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Observe, amados, o convite de Jesus permanece. O convite de Jesus é para hoje: vinde a mim, venha a mim. Faça como aquele homem. Ele enfrentou todas as dificuldades, todos os bloqueios que poderiam existir. E observe, ele vai com ênfase, mas ele vai com uma profunda humildade. O texto nos diz que ele se ajoelhou. Diz o texto que ele rogava de joelhos. Lucas, no capítulo 5, no verso 12, diz que ele prostrou o rosto em terra. E no capítulo 8 de Mateus, a outra passagem que relata também essa cura, diz que ele adorou o Senhor. Ele reconheceu o poder de Jesus. Ele reconheceu, amados, que somente Jesus podia resolver aquela situação. E ele demonstrou que tinha necessidade. Ele precisava de Jesus. Somente Jesus poderia resolver o seu problema. Por isso ele se prostra com humildade. Ele lança o rosto em terra e ele adora o Senhor. E é interessante, amados, que ele não esperou ser curado para adorar o Senhor. Ele adora o Senhor antes mesmo da cura. Isso nos chama a atenção, porque muitos andam em busca de milagres. Nós estamos estudando na escola dominical sobre os dons, e hoje nós falamos sobre dons de milagres. E a gente, quando pensa nisso, irmãos, nos dias atuais, nós refletimos numa situação que é vista à torta e à direita pelo mundo afora, por esse Brasil afora, nas igrejas, em grande parte delas, é claro, não em todas, graças a Deus, mas em grande parte delas, onde acontece o show da fé, onde as pessoas, em nome de Deus, em nome da fé, realizam uma espécie de show, e acontece de tudo. E acontece muita coisa espetacular, muita coisa que as pessoas acham maravilhosas, porque até hoje, amados irmãos, isso já acontecia no tempo de Jesus, isso acontecia também no Antigo Testamento, e até hoje as pessoas continuam buscando coisas espetaculares. É interessante, irmãos, observar como o ser humano, ele não se contenta com o comum, não chama atenção. Eu gosto muito de uma das músicas do Projeto Sola, na qual ele diz: faz-nos sensíveis ao comum. Essa pequena frase, faz-nos sensíveis ao comum, ela me faz refletir muito. Nós não nos animamos com o comum. Se a gente avisar que no culto vai ter um cantor famoso, enche, não cabe de gente. Se a gente avisar que no culto vai vir um pregador famoso, que hoje também nós temos esse evento, né? Pregadores famosos, vai encher, não vai caber de gente. Se a gente avisar que no culto vai acontecer milagre, que Deus vai operar e que milagres vão acontecer e que os aleijados vão andar, os cegos vão enxergar, os mudos vão falar, os surdos vão ouvir, se a gente começar a fazer esse tipo de propaganda, a igreja vai encher, porque as pessoas continuam procurando o espetacular. As pessoas continuam procurando aquilo que é grandioso, aquilo que chama a atenção. Assim como Naamã, quando ele disse: o profeta não vem aqui. O profeta mandou uma mensagem, um recado: vai se lavar no Rio Jordão. Ele disse: eu esperava que o profeta viria, invocaria o seu Deus, ia fazer uma coisa espetacular e ia curar a minha lepra.
Aí o servo de Naamã disse: ô meu senhor, é difícil tomar banho no Rio Jordão? Se o profeta tivesse pedido uma coisa difícil, o senhor não faria? Faria. Por que não faz o simples? Observe, irmãos, nós precisamos ter a sensibilidade para enxergar o comum. Uma vez eu estava ouvindo um pastor pregando, pastor razoavelmente conhecido, e ele dizia o seguinte: olha, você que gosta de ouvir pregador famoso, bons pregadores, tudo bem, ouça, mas se lembre que na hora que você estiver doente, o famoso não vem lhe visitar não. Na hora do velório, o famoso não vai lá fazer o seu velório não. É o seu pastor da sua casa. E eu ouvia no seminário, o pastor Pedro falava algumas vezes: irmãos, a gente precisa entender, e as nossas igrejas precisam entender, que o que alimenta o povo de Deus é o feijão com arroz do dia a dia. É bom a gente convidar um pregador de renome, é bom a gente ter uma voz diferente, mas é bom entender que é o feijão com arroz do dia a dia que sustenta, não é a lasanha do fim de semana, não é o prato especial que a gente come uma vez a cada 4 festas do ano. O que nos sustenta é o comum, é o dia a dia. Aquele homem, ele se prostrou aos pés de Jesus antes mesmo do milagre acontecer. Sabe por quê, meus irmãos? Porque adorar ao Senhor é se maravilhar com o que Ele é. É nós enxergarmos mais o que Ele é do que o que Ele faz. Nós devemos adorar a Deus, irmãos, não é porque Ele dá dinheiro, não é porque Ele dá saúde, não é porque Ele dá uma boa casa, não é porque Ele resolve o problema na família, não é porque Ele dá um bom carro, uma boa condição de vida. Ele pode dar todas essas coisas, mas não são essas coisas que devem nos mover a adorar o nosso Deus. Nós devemos adorar o nosso Deus pelo que Ele é. E o que vier é lucro. O apóstolo Paulo nos diz que viver é Cristo. Viver é Cristo. O que vier acima disso, irmãos, é muito interessante quando a gente lê as cartas de Paulo e ele começa a dizer, por exemplo, nas cartas aos Coríntios, ele começa ali a dizer os sofrimentos que passou, as dificuldades, as lutas, prisões, naufrágios, apedrejamento, foi fustigado com vara, foi açoitado, foi perseguido. Ele foi tentado e perseguido de todas as formas que você puder imaginar, e até formas que nós não podemos nem imaginar. Prisões, quantas vezes? Aí depois de tudo isso, quando Paulo relata tudo isso, ele diz assim: mas a nossa leve e momentânea tribulação, ele diz, é a nossa leve e momentânea tribulação. Paulo é aquele que entendeu que as variadas prisões que ele enfrentou, ele disse: irmãos, as variadas prisões que eu enfrentei contribuíram para o avanço do Evangelho. Até na casa de César chegou o Evangelho. Por quê? Porque Paulo estava preso, e ele entendeu que ele era um prisioneiro. Ele não era um prisioneiro de César. Paulo nunca entendeu que ele era um prisioneiro de Roma, nem tampouco dos judeus quando o prendiam. Paulo dizia que era prisioneiro de quem? De Cristo. Paulo se auto-intitulava como prisioneiro de Cristo.
Ele entendeu isso. Nós adoramos a Deus pelo que Ele é. A nossa fé, meus irmãos, não deve estar baseada nas coisas que Deus pode fazer por nós. Ele pode, mas também Ele pode não fazer. O Evangelho não pode prometer algo que Deus não está prometendo. O Evangelho nunca prometeu que todos os nossos problemas serão resolvidos. Deus nunca prometeu isso para nós. Não há a promessa no Evangelho de que nós vamos ser sempre vitoriosos nessa vida. Não há a promessa no Evangelho que a nossa doença vai ser curada. Não há a promessa no Evangelho que a nossa situação financeira vai se resolver, que o problema no casamento vai se resolver, que o problema com o filho vai se resolver, que a dificuldade, seja ela qual for, no trabalho ou aonde for, vai se resolver. Não temos essa promessa no Evangelho. Nós temos a promessa de que Deus está conosco. Jesus disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está conosco. E ainda que os problemas não se resolvam, Ele continua conosco. Como diz um dos cânticos que o pessoal canta muito hoje em dia, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Muita gente cai de forma incrédula. Muita gente se decepciona porque diz: Deus não resolveu o meu problema. Mas Ele não te prometeu isso. O que Deus prometeu foi nos dar a vida eterna. A promessa de Deus, amados, é mais do que meramente material. Ele pode nos dar todas as coisas, porque Ele é o dono de tudo, mas Ele dá a quem quer. E se Ele não quiser, Ele continua sendo o mesmo Deus. E nós devemos continuar sendo seus servos. Mas observe, irmãos, aquele homem demonstra fé. Ele diz: Senhor, se tu quiseres, tu podes me purificar. E aí Jesus então responde prontamente. O texto diz que Jesus, verso 41, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou o leproso e disse: quero, fica limpo. Observe, meus irmãos, que Jesus, ele se compadeceu daquele homem. Deus agiu na vida daquele homem. O próprio Deus encarnado, Ele sentiu compaixão por aquele homem. Da mesma forma, meus irmãos, que Ele continua sentindo compaixão pelos homens hoje. Observe, meus irmãos, que aquele homem, ele era um espetáculo horrendo. Ninguém queria chegar perto do homem daquele. Ninguém queria se aproximar dele, muito menos tocá-lo. O que as pessoas poderiam fazer naturalmente com ele era apedrejá-lo, ou simplesmente de longe gritar, mandando ele voltar para o leprosário, para as comunidades de leprosos. Mas Jesus, ele se deixa tocar, ele se deixa aproximar. O homem se aproxima de Jesus, porque Jesus enxerga o real valor de uma vida. Aquele homem estava se deteriorando, estava apodrecendo literalmente. Mas Jesus, ele conhece o real valor de uma vida. Então Jesus toca naquele homem. O toque de Jesus é algo maravilhoso. Eu quero refletir sobre algumas coisas aqui, alguns aspectos aqui. O que era que a lei dizia? A lei dizia primeiro que o leproso não podia continuar vivendo na sociedade. Ele tinha que se isolar junto com outros leprosos. A lei dizia que se um leproso
desobedecesse a norma, ele podia ser apedrejado. Mas a lei também dizia que se uma pessoa limpa tocasse no leproso, essa pessoa limpa se tornava impura, porque ela tocou no leproso. E é interessante, irmãos, observar, porque Jesus toca naquele homem. Jesus toca no leproso. Observe a autoridade de Jesus, porque o que é que a lei dizia? Um limpo não pode tocar no leproso. Se tocar no leproso, fica leproso também, fica impuro também. E o que é que acontece? Jesus toca naquele homem, e quem muda não é Jesus. Não é Jesus que se torna leproso, não é Jesus que se torna impuro. Quando Jesus toca naquele homem, é o leproso que se torna limpo. Acontece o contrário. Acontece aquilo que coloca pelo avesso as normas e as regras que havia naquele tempo. E aí está, meus irmãos, um dos motivos pelos quais os judeus procuravam matar Jesus, porque quando Jesus faz essas coisas, ele está distorcendo, ele está colocando pelo avesso tudo aquilo que aqueles homens mais prezavam. A imundícia do leproso não teve poder de contaminar Jesus, é o contrário, porque o poder está nele. Jesus tem o maior poder. E assim, meus irmãos, como Jesus tem o poder de curar o leproso, ele tem o poder de salvar o pecador. Assim como bastou um toque para aquele leproso ser curado, para um pecador ser salvo, basta um toque de Jesus. Como é esse toque? Jesus vai descer do céu para tocar literalmente? Não é nesse sentido que nós estamos falando no toque. É um toque na alma, um toque no coração, aquele toque que transforma o coração do pecador e que move o coração desse pecador para receber Jesus como Salvador, para ter as suas enfermidades curadas. Observe, meus amados, que Deus faz essa obra. Ele toca em nosso coração para nos transformar, assim como aquele homem que foi transformado de um leproso numa pessoa sã. Jesus continua transformando pessoas espiritualmente leprosas. Quem é o espiritualmente leproso? Todo aquele que não se arrependeu de seus pecados, todo aquele que não confessou Jesus como Salvador, todo aquele que não fez a boa confissão, que não se entregou a Cristo como Salvador, ele continua, espiritualmente falando, morto, leproso, no sentido figurado, mas continua morto em seus pecados. E Jesus pode ressuscitar esse morto. Observe no verso 42, diz que no mesmo instante lhe desapareceu a lepra e o homem ficou limpo. Agora, amados, observe que Jesus dá uma palavra ainda para aquele homem. Ele ainda ele dá uma palavra de instrução, uma orientação. Veja no verso 43, diz: fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu. Jesus, ele dá uma advertência muito séria. A ideia aqui, o texto diz que ele fez uma veemente advertência, é a ideia de uma ordem muito séria que Jesus deu àquele homem. Qual foi a advertência? Está nos versos 44 e 45. Verso 44 diz: olha, não digas nada a ninguém, vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Essa foi a ordem que Jesus deu. Eu quero meditar aqui para a gente concluir. Veja, irmãos, aquele homem precisava dar um testemunho.
Isso também estava na lei. A lei dizia que aquele que foi limpo da sua lepra, ele tinha que se mostrar ao sacerdote. O sacerdote era a autoridade competente para dar o atestado de saúde para aquele que era leproso e que agora ficou limpo, mas só o sacerdote podia dar esse atestado. Isso está lá em Levítico, no capítulo 14. Para que aquele homem pudesse ser reintegrado na sociedade, na família e em tudo, em toda a sua vida, para que aquele homem pudesse ter a sua vida de volta, ele precisava dessa autorização sacerdotal, desse atestado de saúde. O sacerdote deveria atestar a cura daquele homem. Ele tinha que dar um testemunho. Observe que o testemunho é necessário. Assim também, o homem hoje, quando ele se converte, quando ele entrega a sua vida a Cristo, o testemunho é necessário. É preciso dizer, é preciso contar, é preciso testificar, é preciso atestar. Aquele homem tinha que ir para dar esse testemunho. E o mais interessante, sabe o que é, irmãos? O sacerdote que tanto perseguia Jesus era quem ia atestar o milagre que Jesus tinha feito. Ele não ia atestar a cura do leproso? Quem foi que curou? Jesus, a quem ele mais perseguia. Ele tinha que atestar o milagre de Jesus. Mas observe que aquele homem recebe uma ordem. Por que Jesus deu essa ordem para aquele homem? A gente pode aqui apresentar ao menos dois motivos. Primeiro, porque Jesus não queria ser conhecido como um milagreiro apenas. Jesus tinha um propósito. Jesus estava evangelizando, pregando o evangelho do reino. Ele não queria ser visto pelas pessoas apenas como um milagreiro. A gente tem visto, irmãos, já em outras passagens, em outras mensagens, como que as pessoas iam, as multidões iam em busca de Jesus por causa dos milagres. Jesus disse: vocês estão me procurando porque eu dei de comer a vocês. Mas vocês têm que me procurar, não é pelo pão que perece, é pelo pão do céu. Quando as pessoas pediam milagre, ele dizia: não vou dar nenhum sinal a vocês. Quando as pessoas pediam sinal, não vou dar. Uma geração mais adúltera pede um sinal, eu não vou dar sinal nenhum, a não ser o sinal de Jonas. Assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no fundo do mar, o Filho do Homem vai passar 3 dias e 3 noites no fundo da terra. Observe que Jesus, ele não queria ser confundido, ele não queria ter o seu trabalho distorcido, atrapalhado. As pessoas iriam procurá-lo pelas coisas maravilhosas que ele fazia. Irmãos, não é diferente hoje. Graças a Deus nós não sofremos desse mal. Eu tenho dito na classe, nós estamos estudando sobre a questão dos dons. Eu tenho dito, irmãos, nós precisamos estudar sim esse assunto, é importante. Até para nós sabermos responder e saber dizer a razão da nossa fé. Mas graças a Deus nós não temos esse problema. Mas muitas pessoas ainda estão aí fora na mesma situação, buscando coisas extraordinárias, se deixando mover, se deixando levar, correndo atrás de coisas extraordinárias. E Jesus não queria isso. Nós podemos dizer que Jesus também não queria despertar ainda mais a perseguição dos judeus. Ele tanto queria evitar o tumulto das multidões para ver as maravilhas que ele fazia, mas ele também queria evitar a perseguição dos judeus, porque ainda não era o tempo. Quantas vezes ele diz: ainda não é chegada a minha hora. Mas, meus amados, nós vemos aqui que aquele homem, ele foi desobediente. Olha o verso 45, diz: mas
tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Veja que o homem fez tudo diferente do que Jesus tinha dito para ele fazer, e depois de que ele fez tudo diferente do que Jesus tinha dito, aconteceu tudo aquilo que Jesus não queria que acontecesse. O homem passou a falar do que Jesus tinha feito, e as pessoas então começaram a ir em busca de Jesus de uma forma tão exagerada que, diz o texto, Jesus não podia mais nem entrar publicamente em qualquer cidade. Irmãos, o ser humano, ele sempre foi o mesmo. Quando a gente olha hoje, você acha que, imagine aí uma pessoa muito famosa, um artista muito famoso, um esportista muito famoso, um jogador de futebol muito famoso, uma pessoa muito famosa. Essa pessoa pode sair na rua? Não pode. Essa pessoa pode ir no shopping tranquilamente? Não vai. Essa pessoa pode frequentar os lugares que eu e você frequentamos como pessoas comuns que somos e passar desapercebida? Não podem, porque são pessoas muito famosas. Irmãos, isso nos tempos de Jesus era do mesmo jeito. A preocupação de Jesus aqui é essa. Jesus não queria que isso acontecesse, porque esse não era o seu objetivo. Essas pessoas que nós acabamos de citar, pessoas famosas, celebridades, estrelas, eles querem isso, eles estão buscando isso, mas não era o que Jesus queria, porque Jesus tinha uma missão a cumprir, ele tinha um objetivo. Agora, uma coisa que chama a atenção, irmãos, eu quero refletir um pouco aqui com os irmãos, de forma bem breve, mas pense nisso aqui. O que foi que Jesus disse ao homem? Não diga nada, não fale o que eu fiz por você. Estranho, né? Jesus poderia ter dito: olha, saia por aí pregando no meu nome e anunciando o evangelho. Não, Jesus disse: não diga nada. Mas não é estranho, porque nós acabamos de explicar o porquê que Jesus não queria que o homem dissesse. Mas qual foi a atitude do homem? Ele desobedeceu Jesus. Ele passou a propalar. E a ideia do texto aqui, quando diz que ele entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ideia do texto aqui é que era algo constante, contínuo. Ele não parava de fazer isso. Ele não parava de falar do que Jesus tinha feito por ele. E havia um momento para cada coisa, meus irmãos. Lembra do endemoniado de Gadara? O que foi que ele disse no final, depois de curado? Senhor, eu quero ir contigo. Jesus disse o quê? Você não vai, fique aqui e vá contar para os seus o que eu fiz por você. Na hora que era para contar, Jesus dizia: vá contar. Mas na hora que não era para contar, Jesus dizia: não conte. Aquele endemoniado obedeceu a Jesus. O texto vai dizer que ele saiu falando por toda a Decápolis, ou seja, aquela região de 10 cidades. Ele tornou-se um missionário em 10 cidades, anunciando o nome de Jesus. Mas esse daqui era para ficar calado. E o que foi que ele fez? Não ficou. Mas a gente faz um paralelo para nós hoje. O que é que Jesus diz a nós hoje, meus irmãos? Qual é a palavra de Jesus para mim e para você hoje? Marcos 16:15. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Mateus 28. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Atos 1:8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Aonde? Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Qual é a ordem de Jesus para nós hoje? Fala e não te cales. O que é que a gente está fazendo?
Estamos cumprindo? Ou nós estamos fazendo igual o leproso que foi curado, desobedecendo? Só que o leproso desobedeceu falando. E o perigo para nós hoje é que nós temos desobedecido calando. Não é falando, é calando. Não pregando, não anunciando. Meus amados irmãos, a desobediência daquele homem não foi algo ideal para Jesus. A desobediência a Deus sempre vai produzir resultados negativos na obra de Deus. Observe que aquele homem, ele estava muito entusiasmado, mas ele estava desobedecendo. E quando ele desobedeceu, isso trouxe um prejuízo. Observe, o texto diz que Jesus não podia mais entrar publicamente nas cidades. E diz aqui, em qualquer cidade, porque se espalhou. O cabo era um missionário de mão cheia, não é? Num tempo que não tinha celular, não tinha rádio, não tinha internet, não tinha o zap para mandar as mensagens, não é? Tinha nada dessas coisas. Mas o camarada era um missionário de mão cheia, porque ele falou em tudo quanto foi canto, e Jesus ficou sem poder entrar em todas as cidades da região ali da Galileia. Isso causou dificuldades para a obra. Da mesma forma, hoje, quando nós nos calamos, isso traz dificuldade para a obra. Trava, atrapalha, a obra não anda, não avança, e a igreja não cresce, a igreja não desenvolve. E muitas vezes, ainda assim, veja, irmãos, atente para o que eu vou dizer aqui, para que você possa compreender. Aquela palavra que eu dei no início, no sentido de nos tornarmos sensíveis ao comum. Irmãos, sejamos sensíveis ao comum e sejamos sensíveis à voz de Deus para nós. Porque muitas vezes, irmãos, nós estamos assentados, não cumprindo o ID de Jesus, criando e colocando uma série de desculpas e justificativas, e estamos cobrando dos outros e apontando e dizendo: está vendo, por isso que não anda, por isso que não funciona, por isso que não desenvolve, por isso que acontece isso ou aquilo, ou deixa de acontecer isso ou aquilo, quando eu estou assentado e também não estou cumprindo o ID de Jesus. Sejamos sensíveis à voz de Deus, e que nós possamos sair daqui, meus amados irmãos, mais sensíveis à voz de Deus. Jesus, ele realizou uma grande obra na vida daquele homem. Aquele homem, ele foi devolvido, ele foi restabelecido para o seu convívio familiar, religioso, social. Ele pôde ser reintegrado à sua família, à sua vida religiosa, à sua sociedade, à sociedade do seu tempo. Ele agora não era mais um impuro, ele agora era um homem aceito em todos os lugares, porque ele estava puro. E eu quero terminar aqui lembrando que Jesus, ele não mudou. É bom lembrar sempre que ainda hoje Jesus continua curando os enfermos, limpando os impuros, restaurando aqueles que estão caídos, levantando os que estão caídos.
Jesus continua curando e restaurando, e especialmente, irmãos, a nossa ênfase aqui é no sentido espiritual. O convite continua. Jesus diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. E nós aqui reforçamos e fazemos esse apelo: venha a Jesus, venha hoje mesmo. A Escritura diz: hoje é o dia, hoje é o tempo, essa é a hora, esse é o dia, esse é o momento. Venha hoje. Faça como aquele homem, prostre-se aos pés de Jesus. Não é você se prostrar aos pés de pastor ou de homem algum, de quem quer que seja, não. Prostre-se aos pés de Jesus, porque só Ele pode resolver o seu problema. Somente Ele pode fazer isso. Ele pode restaurar a sua vida, especialmente a sua vida espiritual, dando a você a salvação eterna. Que Ele nos abençoe.